Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né? Já que não tem Flamengo, vamos reagir aqui, né? O jogo da seleção brasileira. O Brasil venceu a Guiné por 4-1 e o último gol foi de Vinícius Júnior de pênalti, né? Joelinton fez uma boa partida, aproveitou a sua oportunidade na seleção e marcou o seu primeiro gol com a camisa da seleção, né? Então, vambora com mais vídeo. Óbvio, é o primeiro jogo aí do Joelinton. 4-1 Brasil, Guiné, uma seleção fraca, vamos dizer. Só que aquilo ainda não é parâmetro, né? Então o Brasil vai ter vários amistosos ainda durante esse ano de 2023. Só que aquilo, o importante é vencer, né? Venceu? Fez mais que sua obrigação. Perdeu? Tá tudo errado. Mas é isso aí, vambora para mais um vídeo. Vai deixando seu like aí e tamo junto. E aí, gostou da partida do Brasil? Aprovada a atuação do Brasil contra a Guiné? Deixa aqui nos comentários a tua opinião e vamos embora pro vídeo. Acho que a expectativa, né, Mauro, era para os estreantes, Ayrton Lucas como lateral, o Joelinton, que meteu o primeiro gol, inclusive, da seleção brasileira. Os outros jogadores já fazem parte e faziam parte até do ciclo anterior, de certa forma. Tudo bem, Mauro? Boa noite, Paulo, companheiros. Um abraço enorme ao fã de esporte. Sim, o Ramon convocou acho que 14 que estiveram na Copa, né, para esse amistoso. E eu acho que quem se deu muito bem, claro, era um amistoso que tinha todo um envolvimento aí, antirracismo, racismo, Vinícius, etc., que é substituído aos 47 ali só para ser aplaudido depois de fazer o gol de pênalti. Mas eu acho que pro Joelinton foi legal. O jogo estava sem graça e em 15 minutos, 3 gols. 2-0 Brasil, um gol de Guiné e tal, bababá. Começa o segundo tempo, o Brasil já faz o terceiro, aí já põe na segunda marcha ali, vai tocando e vai, sabe, vai ficando aquele amistoso que, claro, quem está pela primeira vez, etc e tal, e o Joelinton, inclusive, entra numa lista legal aí, né, de jogadores que estreiam na seleção marcando gols, com nomes importantes aí para ele colocar nessa lista ao lado dele. Mas o Ayrton Lucas, eu achei que estava um pouco tímido. Não sei se ele tinha instrução para não descer muito, sabe? Ele não esteve longe, na minha opinião. Talvez porque o Vinícius também já fica ali na frente dele para fazer aquelas jogadas, né? Então, não sei se já foi instrução também para ele não ir tanto. Então, teve muito diferente do Ayrton Lucas, que é do Flamengo, que ele joga pelo Flamengo, mas é um jogador com condições, sim, de disputar essa posição aí com o Guilherme Arana, quando o Guilherme voltar. E é mais para isso, sabe? Eu acho assim, a notícia foi assim, até onde vai o Ramon? Será que o Ramon vai ficar no segundo semestre como auxiliar do futuro técnico, que tudo indica será o Ancelotti? A gente vai falar disso daqui a pouco. O Brasil tem 6 jogos no segundo semestre, já de eliminatórias, então como é que vai ser? Acho que só dia 30 saberemos do presidente da CBF como é que vai ser o encaminhamento desse calendário, quem é que vem, quem é que não vem, enfim. Mas no jogo em si é isso. Pro Joelinton, show. Ele que começou a sair do Brasil com 18 anos, começou como centroavante lá no Sport, mostrou que sabe marcar ainda, estava no posicionamento mais centroavante do que de meio-campista ali, sobrou, ele empurrou, muito legal. Imagina a felicidade dele, da família, porque são jogadores que têm história pesada, difícil, né? Lá fora, aquela luta toda. Depois a gente vê na seleção, acha, foi tudo fácil. Não. O caminho foi longo. Parabéns para o Joelinton. E tá aí. O Brasil tinha perdido para Marrocos, agora ganha de uma seleção africana. E esse Joelinton, né, Birner, é o novo, ou nem tão novo Joelinton assim, até para quem assiste e acompanha a Premier League e o trabalho do técnico Ed Howe, foi contratado pelo Newcastle e ele tratou de recuar o Joelinton, de tirar o Joelinton do ataque, o transformando como se fosse, grosso modo, num segundo volante. Deu muito certo, funcionou. A gente olhava para os números dos jogadores do Newcastle e o Joelinton era líder em diversos aspectos importantíssimos, né, que envolvem a atuação de um jogador de futebol de meio de campo, e ele repete a dose, repete o posicionamento na seleção brasileira. Primeiro, boa noite a você, ao Mauro, Paulo, ao professor Calçade, ao Pedro Iva, aos fundações do esporte, jogando mais pela direita, né? Ele prefere jogar pela esquerda, né? Ele foi um atacante que jogou mais pela esquerda, ele joga mais recuado um pouquinho pela esquerda, jogou na direita porque o Paquetá usava mais o lado esquerdo do campo, o Casemiro jogando por dentro. Mas eu não sei se é tão importante assim a gente tentar entender taticamente alguma coisa da seleção brasileira com um treinador que não vai ficar.
etc., contra uma equipe que, se não é um desastre total, não é uma equipe à altura da seleção brasileira, longe disso, né? Uma equipe de mediana para fraca, não acho uma equipe horrorosa. Tá? A seleção brasileira? Não, o adversário de hoje. Ah, o adversário. Está no meio da tabela. Tem uns 200 seleções, 200 países, ela está lá 79, 80. Então, vou dizer que está de meio de tabela, né? Então, assim, acho que o jogo vale mais para algumas questões que não vão ser solucionadas, ou não foram solucionadas nesse jogo. Que o Joelinton merecia chance era uma coisa óbvia, né? E eu acho que ele aproveitou bem. Então, ele tem que ser convocado mais vezes. Ele mostrou uma boa personalidade, mas a gente só entende a personalidade do jogador de seleção brasileira, na verdade, na Copa do Mundo. Ela pode até ser, digamos assim, barrada antes em eliminatórias, em Copa América, se o jogador não conseguir lidar com essa situação, e aí ele não serve para a Copa. Mas talvez ele sirva para essas situações de eliminatória de Copa do Mundo, Copa América e talvez um amistoso grande qualquer, e chegar na Copa do Mundo e não funcionar. Porque a gente já viu isso acontecer várias vezes. E a gente só vai saber em 4 anos. Em 4 anos também a gente vai saber quem vai ser o centroavante da seleção brasileira. Bom tema, porque pega o Vini Júnior 3 anos e meio atrás, né? Era um jogador muito diferente de hoje. Um cara que trabalha demais, que virou referência, o principal jogador da seleção nesse momento, que por ter ido atuar num time que nem o Real Madrid, aprendeu com jogadores muito grandes e com uma camisa pesada como ser protagonista em várias circunstâncias de uma seleção, dentro e fora de campo, de um jeito positivo, né? E o Richarlison, tecnicamente, não é o melhor jogador. Como vai estar o Endrick em 3 anos e meio? Como vai estar o Vitor Roque em 3 anos e meio? Ali, para mim, é uma coisa que está muito aberta, e esse período longo que a gente vai ter de seleção brasileira vai mostrar se o Richarlison, que deu entrevista, por isso estou falando, dizendo que a camisa 9 é dele, e talvez hoje seja mesmo, vai ter condições de ser o centroavante daqui para frente. Rodrigo, jogador que também, para mim, vai se firmando como jogador que tem na seleção brasileira. Ou seja, o jogo mostrou algumas coisas, deixa algumas dúvidas, acho que vale um amistoso dentro do que é a CBF, e nesse momento, mais importante do que tudo, a gente vai discutir se o Brasil deve ou não deve esperar o Ancelotti. Eu já adianto que sim, ou seja, 6 meses, 1 ano, ou até 2, se forem necessários. Você quer rasgar o roteiro do programa? É isso, já. É isso que você quer. Tudo bem, Pedro Ivo? Olha a cara do Pedro Ivo, ó. Olha lá. Ficou bem bravo. Eu gosto de parar para ouvir Vitor Birner. Sempre Não, gosto. eu Discordar também. de tudo. Eu também. Não, eu gosto de ouvir. Que tudo bem, Bonito Paulo? seu óculos, parabéns. Bonito mesmo. E eu nunca sei também se é um É elogio. seu? Se eu é sincero, do Vitor pode ter uma pitada Não, de bonito, deboche. bonito. Gostaram? Só que eu posso Só vi que eu tô explicar, não bravo foi com o senhor, exatamente né? algo planejado. Eu saía, passar em casa, não voltei, deixei a lente em casa, falei, vai ter que ser de óculos mesmo. Então, Tá belo. nada planejado mais aqui. vezes de óculos. É do seu agrado? Muito, Podemos? muito. Dona Gente, o Manu está programa, vendo, o já programa vai é fazer curto crítica. hoje, hein? Mas aí agora falando sobre o que o Paulo Imagino queira falar, acho que tem seleção brasileira, a gente vai falar de Ancelotti, de Ramon, Paulo abraça você, Calçade, Vitor, o Mauro, fã de esporte em casa. A seleção brasileira, ela ainda existe no momento, né? Porque ela não tem um treinador, o Ramon não é o treinador da seleção brasileira, o Ramon está ocupando um buraco que o Edinaldo, por vezes, trata o buraco como algo maior, algo menor. Ela não tem muitos indícios, resquícios do que foi a seleção na Copa, ela não tem sinalização do que vai ser uma seleção provavelmente com o Ancelotti ou com qualquer outro nome, porque é muito difícil tirar alguma coisa, a gente vai parar para ver quem é a novidade. O Everton acabou o problema no gol, aí você tem Ayrton Lucas na esquerda e Joelinton. O Ayrton Lucas, ele depende de uma situação muito específica, ele joga com algo muito combinado de corredor. A seleção não tem esse jogo tão combinado como já teve no ciclo do Tite, Tem razão. como deveria chegar, ou como chegou, até chegou bem na Copa, apesar dos resultados. Tinha algo muito combinado, o jogo combinado estava muito automatizado por aquele trabalho. Hoje ela não tem isso, ela perde sem o treinador, perde por ser um final de temporada para muitos deles, perde por mobilização, porque é um jogo que, sabe, era contra a Guiné, cumpriu um calendário, uma data FIFA, então não tem esse jogo combinado. O Ayrton Lucas, ele não vai pegar a bola sozinho e resolver, e mostrar a tal da personalidade, resolver e chamar a atenção. Depende de algo que a seleção não tem hoje, por isso que eu falo que é um não trabalho. O Joelinton, a personalidade, como falou, e o restante do time é uma seleção que ela se caracterizou, a meu ver, na Copa, por ter uma linha muito móvel na frente, um meio para frente de pegada, de pressão, uma saída de bola bem postada. E hoje você não tem isso porque o trabalho se perdeu. Você deixou o trabalho se perder porque você não sabe qual é o trabalho. Então isso não funcionou muito. Aí o Mauro falou, faz 2 gols, toma um de desatenção, até de desequilíbrio de quem não está acostumado a jogar junto ali numa linha defensiva. E não é o maior problema do mundo. Essa seleção se juntou para jogar lá e vai jogar na terça-feira de novo. Então perdeu o que tinha, não sabe o que quer daqui para frente, então acaba sendo um jogo meio perdido. O Ayrton dependia de algo mais
encaixado para funcionar. Não acho que foi uma partida ruim dele, horrorosa, não. O Joelinton tem a tal da personalidade. E o resto, um lance individual do Rodrigo, a bola, o pênalti do Vini Júnior, muito, muito, muito importante, apesar do, a meu ver, decisão desastrosa da CBF de manter o jogo na Espanha. Olha, quem poderia imaginar que ia ter racismo na Espanha hoje, né? Poxa. Quem poderia? E a CBF feio, foi para lá, foi para o ninho deles, foi para o colo deles, foi fazer festa para eles, foi ser instrumento para eles tentarem limpar uma barra que hoje está provado que vai ser muito difícil desse cenário do futebol espanhol. Veja bem, não é o país, mas o cenário do futebol espanhol permissivo que é o estádio, se provoca mais racismo. Mas a CBF escolheu isso também, poderia escolher não estar lá e escolheu estar lá ano que vem, mais uma vez. Ou seja, racismo hoje, racismo nos últimos meses e racismo ano que vem também. Não vai dar para dizer que é surpresa, né, Paulo? Porque é uma frequência. Então, acho que o que dá para pensar é muito pouco. São situações esporádicas de um trabalho que acabou em dezembro com o Tite e que ainda não começou para a próxima Copa. Então, coisas pontuais que a gente vai vendo aqui e ali e fica muito claro que o que tinha até dezembro esse mesmo grupo, né? Parte dele, a espinha dorsal dele estava lá, não tem mais tanto. Não sei se por mobilização, se por fim de temporada, mas já não encaixa uma pressão, uma troca de passe, um jogo combinado, algo mais ensaiado, porque não tem treinador. Xará, tudo bem? Olá, Andrade, olá, companheiros. Bom, ficar um pouquinho dentro de campo antes da gente sair. Eu vejo aqui nessa escalação para os próximos 6 meses ou não, muito daquilo que vai acontecer na seleção como base. Quando a gente olha o noticiário, e a gente faz isso, Ramon convoca 14 jogadores da Copa, sempre essa condição do número de convocados tenta levar o público a um julgamento de que está tudo errado. Porque como não ganhou a Copa, você joga todo mundo na lata do lixo e começa o trabalho novo. E é uma coisa bem brasileira. A gente está sempre começando alguma coisa, mas nunca está terminando as coisas. A gente não consegue desenvolver. E só parênteses, o trabalho do Tite foi muito bom. Podem me criticar. Você pega a Copa, joga a Copa, todo o trabalho no lixo, fala assim, tem que começar do zero. E não tem que começar do zero. É uma burrice começar do zero. Né? Eliminar um trabalho, você tem que dar continuidade. Então, o time que foi escalado, eu acho que tem muito daquilo que a gente vai ver no futuro. Tem coisas para arrumar. Claro, dar um padrão, criar um mecanismo de jogo coletivo. Isso não vai ser o Ramon que vai fazer, só menos que ele fique até o final do ano. E vai tentar fazer. Outro ponto se um dia, é muito difícil falar, se um dia o Neymar voltar para a seleção, tiver afim, voltar a jogar, tá, o Neymar é uma figura importante. Com o Neymar na seleção, para encaixar dentro desta escalação aqui do Brasil de hoje, que é um 4-3-3 mais ou menos, para ficar igual, você tira aquele que tem a menor condição de jogar na seleção, técnica, que é o Richarlison. Coloca o Neymar para jogar. Você tem um falso 9, mas você tem um pouco mais. Tem doses cavalares de criatividade, que é o que falta para a seleção brasileira E tem hoje. jogadores avançados que finalizam muito bem. E tem esses caras que têm gol. Se é para mexer, se é para jogar com centroavante, você tem que tirar um jogador do meio de campo. Paquetá. Aí você joga com Casimiro e um segundo volante, faz uma linha, vai, Rodrigo, Neymar, Vinícius e o centroavante. Só que centroavante não está... Assim, o jogador centroavante que possa dialogar com o Vinícius Júnior, com o Neymar, com o Rodrigo, nós não temos essa qualidade. Não é o Pedro e não é o Richarlison. Poderá vir a ser uma novidade. Um Endrick pode talvez conseguir fazer isso. O Vitor, e até no presente um Gabriel Jesus, que teve uma temporada, até apesar da É o melhor contusão, desses 3 citados. muito boa. Então a seleção não vai fugir muito disso aqui. A menos, estou falando para início de trabalho do novo treinador. Seja ele Carlo Ancelotti, Ramon ou ninguém. Copa do Mundo é outra conversa. A gente sempre quer enxergar a Copa do Mundo lá na frente. A gente está fazendo jogo aqui de eliminatórias para a Eurocopa nessa semana. E é o seguinte, a Espanha está na final da Nations com o Jesus Navas, aos 37 para 38 anos, e o Jordi Alba com 34. E eles foram campeões com a Espanha em 2012. Ganharam a final da Euro. Eles fazem parte daquela geração que a Espanha tenta perseguir e eles estão jogando. Ninguém está discutindo assim, mas em 2026 o Jesus Navas vai ter 40 anos de idade. Gente, eles têm que jogar hoje. O Rosselló fez o gol da classificação. Exatamente. 2026 é um problema para 2026. A gente quer resolver 2026 sem começar a trabalhar em 2023. Então, é isso para mim que move a seleção. E uma discussão grande em torno de Vinícius, que está ficando muito grande na seleção brasileira, assumindo espaços que o Neymar deixou para ele.
Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui para o canal, né? O Brasil ganhou 4-1. Foi um placar, não vou dizer que foi um placar esperado, mas a gente esperava que o Brasil vencesse o jogo. Venceu por 4-1. Teve 2 lances nessa partida que me chamou bastante atenção. Primeiro foi aquele lance do Vinícius Júnior, que ele quase fez um golaço no minuto 30, 35, por aí, né? Que ele pedalou por cima do cara, conseguiu driblar e na hora de finalizar, finalizou pra fora, né? Ou pegou torto na bola. Mas aquele lance ali, se saísse gol, seria um golaço. E outro lance aí foi um passe do Paquetá para o Richarlison. O Richarlison saiu sozinho no gol. O Richarlison, como ele disse, que ele é o camisa 9 da seleção, não pode perder um gol daquele. Sinceramente, não pode perder um gol daquele. Saiu cara a cara, driblou, o zagueiro conseguiu se recuperar, driblou o zagueiro. Na hora de finalizar, tentou driblar o goleiro, perdeu a bola e depois acabou saindo, teoricamente, um pênalti, né? Mas acabou sendo anulado por impedimento da jogada. Depois, não antes, mas depois, né? Então, com o lance do Malco lá. Não, acabei confundindo, com o lance do Malco é outra coisa, mas voltando a falar. Essa jogada do Richarlison foi um excelente passe do Paquetá, só que o Richarlison não pode perder essa chance aí de meter um gol. E Ayrton Lucas. Foi uma partida discreta ali, né? Óbvio, a primeira partida, a timidez. Ainda o jogador vai se soltar ainda se for convocado por mais vezes, né? Óbvio. Ele tem tudo para manter uma sequência na seleção brasileira. Pedro. O que a gente pode falar sobre o Pedro? Ele entrou no minuto 83, 84, né? Do segundo tempo. E praticamente já entrou no final do jogo, né? Com menos de 10 minutos. E não deu para falar muito do Pedro. Mas Ayrton Lucas, uma partida ali tranquila, modesta. Mas a gente sabe que se ele continuar tendo uma sequência, tem muito o que melhorar nesse Brasil, né? Então, é isso aí. E tamo junto aí. 4-1 Brasil. Acho que era um placar esperado, né? O Brasil vencesse, né? Sinceramente.